Se não fosse já suficientemente complicada a situação de Manaus e do Amazonas em geral, em relação à crise sanitária, essa história de furar-fila com vacina, rendeu ao prefeito de Manaus e à secretária de saúde dele um pedido de prisão do Ministério Público, Camila. Pois é, Paulo, ali teve negligência, ambos foram negligentes e ambos colocaram a população em risco. O Ministério Público entrou com ação e pediu liminarmente a prisão de ambos. Acredito que, infelizmente, não vá chegar a esse ponto, mas os dois vão responder pelos atos criminosos que ocorridos. Manaus ficou sem oxigênio, agora temos uma nova variante em Manaus, que está vindo de Manaus, que começou em Manaus e chegou ao descontrole. A falta de oxigênio está chegando no Pará por conta do que aconteceu em Manaus. Então, o Manaus chegou ao caos de estar espalhando a irresponsabilidade do prefeito e da secretária de saúde, que sabiam do que estava para acontecer e nada fizeram. Então, nós estamos falando muito mais do que de um crime só de irresponsabilidade. Nós estamos falando de crimes penais, de crimes de tentativa de homicídio. Que se algum criminalista estiver ouvindo, por favor, corrija os meus termos, porque eu não sou criminalista. Eu estou utilizando termos que eu julgo que sejam apropriados. Mas os dois agiram de forma homicida com a população. Então, eles têm que responder sim por isso. Infelizmente, eu acredito que não vá ter prisão, mas que os dois sejam afastados mediante a negligência e aos homicídios que ocorreram em Manaus nesse período que nós todos vimos agora, falta de oxigênio, superlotação de hospital, tudo decorrente da irresponsabilidade, porque eles sabiam que estava faltando oxigênio. André, já rendeu o afastamento do governador do Rio de Janeiro, a pandemia, já rendeu a prisão de um secretário de saúde lá, já teve também uma ex-secretária de saúde de Bertioga com um pedido de prisão em Manaus e agora é a prisão do prefeito. Houve mesmo muitos desmandos e esse princípio de vacinação expôs toda a precariedade da administração pública brasileira, não é, André? Totalmente, Paulo. Eu acho que assim, a saúde pública sempre foi tratada com muito descaso, né? Tipo, vai levando, vai levando. Quando tem uma superlotação do sistema, acaba entrando em colapso. Isso aí foi natural. Agora, não é de hoje, Paulo. Nós estamos falando aí de 10, 11 meses atrás. Então, assim, Manaus, ele tem um índice de ocupação por metro quadrado do seu estado, do estado do Amazonas, pequeno. Mas, por outro lado, a sua infraestrutura também é pequena e precária. Então, eu acho que errou o prefeito, porque você tem que entender que um gestor que está ali num cargo executivo, gerindo uma cidade, ele tem a obrigação de comunicar o fato ao governo do Estado. Ou, se o governo do Estado não tomar providências, ao governo federal. O Ministério da Saúde está aí para isso. Muitos municípios aqui da nossa região, eu já acompanhei uma vez, por coincidência, em Brasília, os prefeitos da região da Baixada solicitando ao Ministério da Saúde apoio para alguns hospitais que aqui estavam em situação caótica. Então, teria que o prefeito ter feito isso sim, teria que ter ido a Brasília, teria que ter reivindicado junto a um deputado, a um senador do seu estado, ter colocado, relatado, e se nada fosse, comunicado à imprensa que ele estaria num caminho de colapso do sistema de saúde. Então, é responsabilidade dele sim. O político tem que aprender que ser candidato para ganhar a prefeitura não é só ser a pessoa mais famosa da cidade, ele tem as suas responsabilidades civis e criminais, porque às vezes, por omissão, ele tem que pagar o preço da sua incompetência. Então, é muito triste, né? A gente está vivendo com isso, que a gente está perdendo vidas humanas todos os dias lá em Manaus,
mas a gente espera que o principal, que isso seja corrigido e que as pessoas não sofram do jeito que a gente tem visto pela televisão, o sofrimento de todos, morrendo no seco como se tivesse afogado. Isso é muito triste. A situação de Manaus, a situação de Amazonas é assustadora para todo o Brasil e assusta até o resto do mundo, porque a cepa do vírus que contaminou 85% dos casos positivos em Manaus, no Amazonas em geral, nesse mês de janeiro, essa cepa nova foi detectada em São Paulo em 3 pacientes. Já tem uma paciente que veio de Manaus em estado grave na UTI no hospital de Pirituba. E a situação que vive o Amazonas hoje é o dobro, a média móvel de mortes diária, em torno de 140, é o dobro do ápice da pandemia, daquele caos que foi em Manaus em maio. Então, Manaus e o Amazonas vivem uma situação 2 vezes pior do que aquele drama que aconteceu em maio, que foi o pior momento da pandemia em todo o Brasil, em maio em Manaus. A média móvel de mortes hoje é o dobro, 140, do que era 70 em maio do ano passado.